Olá, cara aluno, tudo bem com você? Estamos aqui para responder questões aí, para você se preparar para a Universidade Federal de Santa Catarina. Gabarita Gel tem conteúdo de toda a região sul do Brasil. Então, se você quer que eu fale aí sobre a sua universidade, dá uma passadinha aqui, cola aqui então, coloca no comentário que eu vou chegar aí ajudar você a responder questões aí de geografia da sua universidade. Hoje vamos falar sobre Universidade Federal de Santa Catarina. Galera, a Universidade Federal de Santa Catarina, ela tem uma característica bem interessante, que é o quê? As questões são de somatórias e são alternativas bem extensas. Para você que pensa em fazer aí a UFSC, você tem que estar bem preparado porque a prova é extensa, beleza? Sem muita demora, vamos direto então para a questão. Vamos lá, separei algumas questões aqui para vocês ficarem aí espertos para fazer esta prova. Belezinha? Entendido até aqui? Vamos lá, a primeira questão UFSC 2019 diz assim, ó: leia o texto, observe a imagem a seguir e analise as informações que ela apresenta. E aí vamos ter aqui, a determinação da posição absoluta prescinde de qualquer ponto de referência particular. A determinação da posição absoluta prescinde de qualquer ponto da referência particular. Desde a antiguidade, os gregos imaginaram um sistema universal de referência. Disse Arco, um discípulo de Aristóteles, foi o precursor do sistema de coordenadas geográficas. Coordenadas geográficas, formação do quê? Formação da latitude, da longitude, organização. Latus, que inclusive aí da latitude, vem do grego, entendeu? Que significa amplidão, ou seja, distância em graus em relação ao horizonte, à linha do Equador, enfim, a gente vai ter aí essas situações, beleza? Sobre o tema proposto, é correto afirmar o quê? É correto afirmar que os meridianos são círculos imaginários da esfera cujo plano é perpendicular ao eixo da rotação ou eixo polar. Os meridianos são horizontais e equidistantes. Os meridianos são círculos imaginários, pessoal, da esfera? Eles são? Não. Os meridianos são semicírculos, beleza? Então nós temos que levar em consideração isso já de cara. Então nós temos aqui a número 1 como errada já, certo? Os meridianos são linhas imaginárias verticais. Fechou? Entendido até aí? Então a gente tem esse primeiro fator. Essa situação, a questão número 1, a gente já vai descartar, porque ela já está errada, tá? Vamos lá para número 2. O meridiano de Greenwich divide o globo terrestre em dois hemisférios, o leste ou ocidental e o oeste ou oriental. Vamos ver aqui, o meridiano de Greenwich divide o globo terrestre em dois hemisférios, o leste ou ocidental, o oeste ou oriental. Galera, isso aqui é pegadinha, tá? Por que é pegadinha? Porque leste é oriental e não ocidental, beleza? Então aqui a gente tem o erro, então a gente já desconsidera a número 2, beleza? Número 4, o Equador, principal paralelo, divide o globo terrestre em dois hemisférios, o norte ou setentrional e o sul ou meridional. Tá certo? Tá certíssimo. O Equador é o principal paralelo e divide o planeta em dois hemisférios, ok? Isso aqui é conteúdo de primeiro ano de médio e sexto ano do fundamental, galera. Isso aqui é batata, mas cai sempre. Ó, se liga que aqui no mapa a gente vai ter, ó, a gente tem aqui algumas escalas diferenciadas. O que isso quer dizer? Quer dizer que vai ter característica de questão regional. Alguma coisa vai cair aqui para baixo. Vamos ver? 8. As coordenadas geográficas estabelecem a posição ou a localização de qualquer ponto contido no mapa. A coordenada geográfica nada mais é do que o endereço de um ponto no espaço geográfico, galera. Para você aí saber o endereço da casa de um amigo, você não tem que ter o nome da rua e o número da casa? Você vai pegar essas duas informações e vai cruzar para poder chegar no lugar, certo? É isso que eles vão fazer. É isso que a coordenada vai fazer. Vai pegar a latitude, a distância em graus em relação à linha do Equador, vai pegar a longitude, a distância em graus em relação aí ao meridiano de Greenwich, vai cruzar e você vai encontrar o ponto certo. Lembra de plano cartesiano em matemática? O rolê é o mesmo, beleza? Questão 8 está certa, galera. Então nós temos 4 mais 8. Vamos ver se tem mais uma coisa. No Brasil, o Trópico de Capricórnio, 23 graus 27 minutos sul,
passa pelos estados do Paraná, de Santa Catarina e de São Paulo. Ele determina a subtropicalidade da região sul do Brasil e estabelece as características climáticas do estado de Santa Catarina. Ele estabelece as características climáticas do estado de Santa Catarina? Sim, porém o Trópico de Capricórnio não passa em Santa Catarina, ele passa no norte do estado do Paraná. Beleza? Passa ali no sul de São Paulo, tem uma pontinha ali do sul de São Paulo, então a gente tem esse fator aí. Santa Catarina não é cortado pelo Trópico de Capricórnio, ele já está bem aí mais ao sul do trópico, fechou? Então a 16 a gente desconsidera por causa desse fator. 32. O Brasil é um país predominantemente tropical, ok? Ok. E com a maior parte do seu território no hemisfério setentrional. Não, a maior parte do nosso território não está no norte. Setentrional é norte. A gente está mais aí no território, aí no hemisfério meridional, beleza? Que é o sul. Então a gente considera a 32. 64. Santa Catarina, lembra, a gente está falando de UFSC, é um estado localizado em área temperada, ok, cujos reflexos aparecem no clima subtropical, tá certo? Tá certíssimo, porque ela vai estar situada aí ao sul do Trópico de Capricórnio. Santa Catarina vai ter aí climas e vai estar localizado na região aí da zona temperada do planeta, beleza? Então, dessa maneira, obviamente, a gente vai considerar 64, beleza? 4 mais 8 mais 64, nós vamos ter aí 76 a resposta certa dessa questão. Entendido, pessoal? Cartografia, aí mais precisamente a questão das coordenadas geográficas, extremamente importante. Você aprende lá no primeiro ano do médio, depois acha que esquece, mas vai usar o tempo inteiro. Fica ligado aí em coordenada, tá? Que vai ter bastante coisa. Aqui tem bastante conteúdo sobre coordenada geográfica. Eu já preparei bastante coisa sobre isso, então fica ligado aí. Dá uma olhada nos conteúdos que tem aí em cima que você vai curtir, beleza? Vamos lá para a próxima, então? Vamos falar agora sobre agricultura no Brasil e agrotóxicos, galera. A mídia internacional e nacional, falei o contrário, mas não tem problema aqui, em agosto de 2018... noticiou que a multinacional Monsanto foi obrigada a pagar 290 milhões de dólares num processo judicial, como publicou o Diário Catarinense de 12 de agosto de 2018. Monsanto é condenada a pagar 290 milhões de dólares às vítimas de câncer por não alertar sobre perigo em herbicida, e o UOL em 10 de 8 de 2018, Monsanto culpada em caso de herbicida com glifosato nos Estados Unidos. A decisão está atrelada ao uso de agrotóxico na agricultura. Fechou? Tá falando aí justamente de uma multinacional agropecuária preocupada justamente aí na questão da revolução verde, na produtividade, na quantidade aí de produção. Então ela vai criar situações, produtos para melhorar esse sistema aí. O que nós vamos ter? Vamos ter aí situação de agrotóxicos e muitas não sabem os efeitos sinérgicos que acabam acontecendo. Mas vamos para as questões então. Sobre a agricultura no Brasil, presta atenção. O enunciado foi agricultura nos Estados Unidos, ali a questão da Monsanto, obrigada a pagar a dívida. Mas está dizendo ali, sobre a agricultura no Brasil e sobre agrotóxicos, é correto afirmar o quê? O que é correto aqui? Questão número 1. O Brasil está entre os países que menos consomem agrotóxicos. Toma cuidado sempre, galera, com aí informações que colocam esse tipo de situação. Menos, mais, beleza? Toma sempre cuidado com isso, porque isso aqui vai pegar firme. O Brasil está entre os países que menos consomem agrotóxicos no mundo e seu uso está rigidamente regulado e controlado pelo governo federal, que tem posição explicitamente contrária ao seu uso. Olha, na verdade o Brasil é um dos maiores produtores, ou melhor, um dos maiores consumidores de agrotóxicos do mundo e utiliza vários que são proibidos em países desenvolvidos, certo? Então, essa questão aqui tá errada, por quê? Porque tá dizendo que o Brasil aqui é bonitinho nessa questão e não é, muito pelo contrário, o Brasil é bicho feio aqui na parte de utilização de agrotóxico, herbicida, defensivo químico e escambau, beleza? Questão número 2, o uso indiscriminado desses agrotóxicos e a exposição prolongada a eles no longo prazo podem provocar doenças e poluir o meio ambiente, ok, sendo que os trabalhadores rurais, os moradores do campo, consumidores de água e de alimentos são grandemente afetados, assim como a população em geral. Sim, por quê? Porque eles vão estar em contato mais próximo, são eles que vão sofrer com isso, então vai ter problema sim. Ainda não se tem exatamente pesquisas que relacionam todos os agrotóxicos, mas sabe-se que muita gente tem problema de câncer no meio rural por causa disso, por causa
da exposição a esse tipo de material. Agora vamos parar para pensar aqui uma coisa rápida, simples, só para a gente se ligar. Se o cara usa máscara para passar na plantação, imagine você comendo isso, eu não consigo entender, tipo, imagine você não, imagine nós comendo. O cara vai usar máscara, passa lá na planta e depois da planta a gente come, a gente tá comendo tudo isso, então é uma coisa aí a se pensar, beleza? Questão número 2 é a questão correta, 2 mais, vamos ver o que vai ter mais. A crescente mecanização das atividades agrícolas no Brasil, especificamente no Centro-Sul, provocou uma intensa atração de trabalhadores rurais de outras regiões do país em busca de trabalho. Galera, se a gente levar em consideração aqui a crescente mecanização das atividades agrícolas do Brasil, na verdade ele aumenta a produtividade agrícola, mas ele gera poucos empregos diretos, entende? Então a atração de trabalhadores para o setor primário acaba sendo incipiente nesse caso, acaba não sendo tanto. O que ele vai causar, a mecanização do campo, vai ser justamente o processo de êxodo rural. Beleza? Isso sim, isso vai acontecer. Mas nesse caso ele não vai gerar uma atração, vai causar uma repulsão de trabalhadores rurais. Beleza? Então a questão 4 a gente desconsidera. 8. A concentração de terras nas mãos de poucos proprietários, o elevado índice de áreas desmatadas improdutivas, as más condições de trabalho e de vida dos trabalhadores rurais são alguns dos problemas agrários do Brasil. Perfect. Concentração de terra, mecanização de campo, problemas aí de desmatamento, áreas improdutivas, más condições de trabalho, são todos aí problemas relacionados às questões aí do campo no Brasil. Questão 8 está certo, 2 mais 8 mais, vamos ver o que vai ter mais por aqui. Bom, a questão agrícola no Brasil decorre de uma política de Estado persistente ao longo do tempo que se mantém longe das influências do mercado externo ou do momento político-econômico. Meu irmão, minha irmã, presta bem atenção, a gente está falando aqui de produção para exportação. Toda a produtividade aí comercial brasileira, ela é baseada em commodity. Sabe o que é commodity? Produto com aí preço cotado internacionalmente, bolsa de mercadorias de Chicago, por exemplo. Então, o cara vai lá, tem problema no milho nos Estados Unidos, o que o cara vai fazer? O cara vai aumentar o preço e o Brasil vai ganhar com isso, ótimo. Mas daí acaba tendo uma superprodução na China de sabe Deus o que, aí a gente acaba se ferrando. Então a oscilação é o principal fator aí de produtividade agrária no mundo. E o Brasil sim está interferindo nisso. Então ele não se mantém longe dessas influências do mercado externo, muito pelo contrário, a gente acaba sofrendo muito, inclusive, com essas tais altas e baixas dessas commodities, beleza? Questão 16 ela está desconsiderada. Questão número 32. O péssimo estado de conservação das rodovias e o setor de armazenagem, do roubo de cargas e os preços excessivos dos combustíveis são fatores que causam sérios problemas, como por exemplo a greve dos caminhoneiros em maio desse ano, que no caso ali foi do ano de 2018, que trouxe imensos transtornos à população brasileira. Sim, lembra lá que teve aquela greve dos caminhoneiros, que todo mundo aí acabou ficando sem gasosa? Todo mundo aí, as cidades ficavam desérticas justamente por quê? Porque gasolina onde tinha tava cara pra caramba e grande parte não tinha, então era melhor ir sem carro, ir a pé, pegar bike, fazer o que for aí pra chegar no trabalho, porque não tinha como. Questão 32, ela é certeza, tá, gente? Então nós temos 2, 8 mais 32. Vamos colocar aqui 32, vamos ver se tem mais alguma coisa. 64. A atual produção de alimentos do Brasil é feita de forma preponderante pelo aumento da produtividade e pela brusca diminuição da produção por meio da incorporação de novas áreas no norte do país. A atual produção de alimentos no Brasil, ela é feita como forma de evitar o desmatamento na região, incorporação de novas áreas no norte? Não. A gente está tendo aí desmatamento discriminado, gente. A gente está tendo aí processos cada vez maior de utilização das terras aí, e aí acaba tendo diversos outros problemas relacionados nessa situação, certo? Então nós temos que levar em consideração essa situação aí, em que a forma de evitar desmatamento não é a incorporação de novas áreas no norte, tá? Muito pelo contrário, quanto mais está chegando as fronteiras agrícolas aí para o norte, mais a gente está perdendo da Amazônia, e a galera de São Paulo está se ferrando com isso, porque perde a questão física, perde a questão das águas. A galera também que usa aí no centro-oeste, que acaba produzindo, precisa das chuvas, quanto mais ele avança para a Amazônia, mais ele está perdendo produtividade no centro-oeste. Por quê? Porque a floresta é um fator preponderante para a produção agrícola na região sudeste, ou melhor, na região centro-oeste também, tá? Questão 64
descartada. Portanto, temos aí 2 mais 8 mais 32. A resposta aqui é número 42. Fechou, garotinho? Fechou, garotinha? É nóis? Próxima questão. Aí nós vamos agora de questões de geologia relacionadas à região sul e características aí do território brasileiro na parte da geologia. Beleza? Vamos lá. O continente sul-americano apresenta 3 grandes unidades geológicas. Plataforma sul-americana, a plataforma da Patagônia e os dobramentos modernos, como é o caso da Cordilheira dos Andes. Sobre o arcabouço geológico e o relevo brasileiro, é correto afirmar o quê? Questão de número 1. As estruturas geológicas que formam o território brasileiro são recentes, já que os escudos cristalinos e as bacias sedimentares pertencem à era Cenozoica. Na verdade, o relevo brasileiro tem origem geológica antiga, beleza? Então a gente já vai desconsiderar essa questão aqui. Nós temos aí origem geológica do período carbonífero, do período pré-cambriano, beleza? Então não temos aí. Escudo cristalino, pessoal, é 500 milhões de anos para cima, beleza? Então a gente desconsidera o número 1. Fechou? Questão do número 2. As formas da crosta terrestre, assim como o relevo brasileiro, são resultantes da ação conjunta dos agentes endógenos e exógenos que nela atuam. Sim, as formas da crosta terrestre, assim como no relevo brasileiro, são resultantes de uma ação de agentes endógenos que formam aí, que modelam a Terra de dentro para fora, e os exógenos de fora para dentro. Beleza? Entendido? Questão número 2 está perfeitamente certa. 2 mais. Questão número 4. A ação dos agentes externos desgastam, destroem e constroem formas de relevo, modelando a superfície do planeta, como é o caso do intemperismo, dos ventos, dos rios, entre outros. A ação dos agentes externos desgastam, destroem e constroem formas de relevo. Tá certo? Tá perfeitamente certo, galera. Então a gente tem a questão número 4 como verdadeira. Vamos para a próxima. Próxima questão número 8. A planície do rio Amazonas vem sendo considerada atualmente a faixa estreita das margens abastecidas dos sedimentos do período quaternário. A planície do Pantanal, a mais extensa dessas unidades, avança territórios de outros países como Paraguai e Bolívia. A planície do rio Amazonas vem sendo considerada a faixa estreita das margens que são abastecidas pelos sedimentos da onde? Da Cordilheira dos Andes, formados no período quaternário. Beleza? Entendido até aqui? Questão número 8 está correta. Então, 2 mais 4 mais 8 até agora. Próxima questão. A classificação do relevo brasileiro, segundo Jurandir Ross, apresentou o critério a altitude desligada do tipo de processo dominante, ou seja, sem ligação com a sedimentação e a erosão, e desconsiderou sua gênese no tempo geológico. Na verdade, segundo aí a classificação de Jurandir Ross, ele acaba considerando os processos morfoestrutural, morfoclimático e morfoescultural, beleza? Então o que a gente tem de errado aqui, pessoal? Ele não tem esse lance aqui de desligar o processo dominante, não tem ligação. Claro que tem, ele vai levar em consideração a forma do relevo, a origem do relevo, a estrutura do relevo e a parte aí de como é que eles fazem o processo de desgaste. Então, a questão 16 está erradíssima, beleza? 32. A configuração de uma bacia hidrográfica e a declividade dos seus cursos de água que dão forma à rede de drenagem tanto do Planalto como do litoral / encosta, regiões natural de Santa Catarina, são excluídas dos fatores responsáveis pela ocorrência das inundações do solo catarinense. Galera, a configuração de uma bacia hidrográfica e a declividade dos cursos d'água que dão forma à rede de drenagem tanto do Planalto quanto do litoral são excluídas dos fatores responsáveis pela ocorrência das inundações? Não, não faz sentido aqui. Por que não faz sentido? Porque a declividade é que é um dos fatores que acabam interferindo aí nos processos de inundação. Beleza? Então não é necessariamente a configuração da bacia hidrográfica. Na verdade, só a parte da declividade que acaba acontecendo essa situação. Beleza? Questão 32 a gente desconsidera. 2 mais 4 mais 8. Temos a resposta aqui. 14. Vamos fazer um 14 bonito aqui, ó. 14. Ficou menos a porcaria, mas enfim, você já manjou, você já entendeu. Bom, próxima questão. A próxima questão é essa questão aqui que vai falar de biomas. Biomas também
é um fator aí bastante importante para a gente aí entender esse processo. Vamos lá? Na costa leste da América do Sul estendia-se outrora uma imensa floresta, ou mais precisamente um complexo de tipos de florestas em geral latifoliadas, pluviais e tropicais e subtropicais. Entre 8 a 28 graus de latitude sul, interiorizava-se a cerca de 100 km da costa no norte e alargava-se a mais de 500 km no sul. No total, a floresta cobria cerca de 1 milhão de quilômetros quadrados. Esse complexo tem sido chamado de Mata Atlântica Brasileira. Bom, aí tem aqui ó, Warren Dean, Ferro e Fogo, a história da devastação da Mata Atlântica Brasileira. Sobre a Mata Atlântica, é correto afirmar que... O que é correto afirmar neste caso? Questão número 1. No vasto conjunto territorial intertropical e subtropical brasileiro, destaca-se o contínuo leste-oeste da Mata Atlântica como o maior complexo de florestas tropicais biodiversas. Na verdade, a disposição da Mata Atlântica não é leste-oeste, e sim norte-sul. Beleza? Então aqui já entra, sem contar a parte ali da faixa atlântica entre o nordeste, o sudeste e o sul, tá? Então a faixa da Mata Atlântica seria mais ou menos assim, aqui está o Brasil, a faixa da Mata Atlântica começa aqui e vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Formação norte e sul, belezinha? Então aqui a questão número 1 a gente já desconsidera. Questão do número 2. O desmatamento dessa formação vegetal é fruto da ocupação do litoral brasileiro através dos séculos nos diferentes ciclos econômicos e também do processo de urbanização e industrialização. Primeiro, gente, a Mata Atlântica foi a primeira a ser devastada no Brasil porque foi onde a galera começou a chegar aqui. A colonização lá da época do século XVI, lá dos portugueses, Pedro Álvares Cabral e a galerinha que veio junto com ele. Foi de lá que começou todo o processo aí. Por quê? Chegava aqui, fazia escambo com os índios, troca aí o pau-brasil. Então vamos começar a devastar o pau-brasil e um monte de árvore que vai junto. Chega na época do ciclo da cana-de-açúcar, começa a devastar a Mata Atlântica para poder criar aí plantações de cana. Depois tem a questão do ouro. Aí mais na região aqui do Paraná, Santa Catarina, tem a questão da erva mate também, que acaba sendo desconsiderado grande parte. Enfim, a gente acaba tendo aí um processo de desmatamento constante. Sem contar que a maior parte das grandes cidades brasileiras, as mais antigas também, acabaram sendo formadas nessas áreas de Mata Atlântica. É o caso, por exemplo, do Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Curitiba, apesar de estar em área de mata araucária, o domínio da mata araucária é o bioma Mata Atlântica. Nós temos aí cidades como Vitória no Espírito Santo, aí várias outras no Nordeste também, capitais, tudo em área de Mata Atlântica. Então a 2 está extremamente corretíssima, 2 mais. Vamos lá, questão número 4. O compromisso da sociedade de frear a devastação florestal e o diálogo entre proprietários de terras, governos e empresas podem alcançar o tão necessário desmatamento zero. Bom, nesse caso aqui, pessoal, ela está totalmente certo. Se a gente conseguir frear a devastação florestal e conversar com as pessoas aí, os proprietários, os governos, nós talvez vamos alcançar aí um desmatamento zero. Mas sempre tem alguém aí querendo ganhar uma graninha, né? Então eu acho meio que isso pode ser complicado. Mas enfim, a questão está correta. Vamos lá, 2 mais 4. Vamos ver a próxima, questão do número 8. O clima tropical litorâneo, que abarca toda a região da Mata Atlântica, caracteriza-se por apresentar uma estação seca e uma chuvosa, responsáveis pela existência dessa formação vegetal. Bom, na verdade, a Mata Atlântica ela se distribui por 3 tipos climáticos. É importante lembrar. O tropical litorâneo úmido, que é na região, obviamente, do litoral, para a parte ali oceânica, a barlavento da Serra do Mar. Tá? Nós temos o clima tropical de altitude, que fica na região ali sudeste, onde vai ter características de tropicalidade, porém com baixas temperaturas, beleza? E o clima subtropical também, pessoal, certo? Que vai ter aí aumento, uma chuva mais constante, uma baixa temperatura, beleza? Então nós temos três tipos climáticos na faixa que se estende aí a Mata Atlântica. Então a 8 a gente desconsidera. Questão do número 16. Santa Catarina não apresenta em seu território unidades de proteção integral, de acordo com o sistema de unidades de conservação da natureza, pois os parques, estações e reservas aqui existentes pertencem às unidades de uso sustentável. Bom, na verdade, Santa Catarina apresenta algumas unidades sim de conservação com proteção integral. Por exemplo, o Parque Nacional de São Joaquim, com mata de araucária e campos de altitude. Beleza? Então, nesse caso aqui, a 16 está errada. Por quê? Porque tem áreas de conservação com proteção integral. Ok? Questão do número 32.
Essa formação vegetal, uma das áreas de maior biodiversidade do planeta, é um bioma importante para a proteção do habitat de inúmeras espécies, da fauna e da flora, para a manutenção das encostas, para o atenuamento de enchentes e para o abastecimento de água para os diferentes setores humanos. Sim, a região ali da Mata Atlântica ela acontece devido às chuvas orográficas, região da Serra do Mar, as árvores, a vegetação ali vai segurar ali o solo para evitar deslizamento. Então, quando há retirada do solo, acontece diversos deslizamentos, como é o caso nas favelas do Rio de Janeiro. Aí, há anos atrás, aqueles deslizamentos que aconteceram em Petrópolis, em Teresópolis. Esses que acontecem nas serras de Santa Catarina, por exemplo, também são efeitos aí da retirada da vegetação que causa esses deslizamentos dessas encostas. Então, uma forma de segurar é aí a vegetação. Sem contar que vai gerar aí nascentes de rios que são importantes para o abastecimento de água. Questão número 32, correta. 2 mais 4 mais 32, a resposta dessa questão vai ser 38. Beleza? Vamos para a última dessa sessão. A última dessa sessão é essa aqui, falando de áreas de urbanização. Após crescerem 10 vezes em 70 anos, cidades têm de melhorar a mobilidade. Segundo o IBGE, em 1950, um terço dos brasileiros moravam em cidades. De 1950 até 2018, a população urbana decuplicou, partindo de 18 milhões para atingir 180 milhões, aumentou 10 vezes. Talvez nem mesmo o fluxo migratório atual no Oriente Médio da África para a Europa tenha impacto semelhante ao que o Brasil sofreu nos últimos 70 anos. A tensão social só não foi maior porque o Brasil teve crescimento econômico. Não houve planejamento urbanístico que desse conta do impacto da urbanização vertiginosa. Como resultado, as cidades têm problemas em todas as áreas. Não poderia ser diferente na mobilidade. São Paulo e outras capitais se tornaram símbolos de trânsito caótico, poluição alarmante, deslocamento entre casa e trabalho que demora horas e transportes coletivos lotados. Então a gente está falando aí de mobilidade urbana, beleza? A respeito do processo de urbanização e mobilidade do Brasil, é correto afirmar que, vamos lá, questão número 1. A eficiência da mobilidade urbana brasileira é consequência de decisões governamentais que optaram pelo equilíbrio do uso da rodovia, da ferrovia e da hidrovia. Não faz o mínimo sentido. Nas últimas décadas, o Estado brasileiro priorizou o investimento em rodovias, certo? Eles acabaram negligenciando o sistema ferroviário e hidroviário. Então, o que a gente tem aí? A gente vai ter o uso aí basicamente para beneficiar a indústria automobilística. Então, nesse caso, não tem aí esse equilíbrio no uso de ferrovia, rodovia. Não, é só rodovia que está acontecendo aqui. Pouquíssimo e ainda é por iniciativa privada. Beleza? Questão de número 2. Os trilhos ajudam a aliviar a pressão sobre as ruas. Ok, os trilhos ajudam aí a aliviar a pressão sobre as ruas, pois o ritmo de crescimento da malha metroviária no país alcançou os anseios da população. Alcançou? Alcançou da onde, galera? Aqui em Curitiba, por exemplo, não tem metrô. Precisa? Precisa. Talvez a gente fala aqui que Curitiba é modelo de mobilidade urbana. É, mas a gente precisa também. Então não alcançou. O ritmo de crescimento das redes metroviárias das cidades brasileiras ainda é lento, galera. Beleza? E como eu falei, em Curitiba nem tem. Santa Catarina, Florianópolis tem? Eu não sei. Acho que não tem também. Beleza? Então isso acaba gerando o quê? Uma falta de prioridade, má gestão, crises financeiras, corrupção, tudo isso acaba fazendo o quê? Com que as cidades apresentam aí uma rede metroviária cada vez mais incipiente, beleza? Então a questão de número 2 ela está incorreta também. Vamos para 4. No pós-guerra, houve um grande crescimento da indústria automobilística e o carro era símbolo da mobilidade individual em muitos países, inclusive no Brasil. Com o passar do tempo, no entanto, ele virou o principal responsável pela imobilidade urbana em razão do crescimento dos congestionamentos. Quanto mais carro, mais parada a cidade vai ficar. Quanto mais carro, obviamente, mais a indústria vai produzir. Por quê? Porque ela vai ser incentivada, a criação de rodovias vai ser cada vez mais incentivadas e isso quem vai ganhar são as empresas automobilísticas e quem vai perder vai ser a mobilidade urbana. 4 está correta, 4 mais. Questão número 8. Atualmente nos grandes centros urbanos, os agentes públicos passaram a priorizar o uso de bicicleta, a reduzir as tarifas dos transportes públicos e a estabelecer o rodízio de carros do planejamento urbano em todas as capitais brasileiras. Os grandes centros urbanos, os agentes públicos e tudo mais aí, acabam passando a priorizar tudo isso? Bom, se a gente levar bem em consideração, pessoal, as administrações municipais brasileiras, de modo geral, investiram pouco aí em ciclovia, apesar de algumas iniciativas, como em São Paulo, no Rio de Janeiro, acabaram dando certo.
Não é bem lá todos os lugares que estão assim, beleza? Eu sei que Florianópolis tem bastante, aqui em Curitiba também tem, São Paulo e Rio de Janeiro, mas não é todo lugar e as que tem também ainda não são consideradas aí de maneira certa. Questão 8 está errada. Vamos para a próxima, 16. O aumento da concentração de poluentes na atmosfera dos centros urbanos é causada pelo lançamento de partículas geradas pela queima dos combustíveis dos veículos. Doenças cardíacas e respiratórias têm sido associadas à presença de partículas poluentes nos pulmões e na corrente sanguínea dos habitantes dos grandes centros urbanos, segundo a Organização Mundial de Saúde. Em alguns lugares, como aí no grande centro de São Paulo, e tem inclusive aí medidores permanentes para fazer a medição do ar, da qualidade do ar dessas regiões. Então sim, o aumento dessa concentração é causado pelo lançamento dessas partículas dos escapamentos dos automóveis, enfim, e pode causar sérias doenças nas pessoas. Questão 16 é a questão correta, 4 mais 16, vamos ver se tem mais alguma. 32. Apesar da presença do transporte público eficiente nos grandes centros urbanos brasileiros, o número elevado de automóveis nas ruas e avenidas das cidades ocorre pela necessidade de percorrer grandes distâncias até o seu local de trabalho. As cidades elas se espraiam, elas não se verticalizam. Então, consequentemente, o que acontece? Aí tem distâncias muito grandes entre casa e trabalho. Então é necessário a utilização de meios de transporte mais eficientes, mas como os sistemas de transporte coletivo eles não são tão eficientes assim, o que acontece? As pessoas acabam optando pelo uso do automóvel, certo? Isso acontece? Acontece, mas o transporte público acaba sendo ineficiente e isso acaba sendo aí gerado justamente pelas situações, por exemplo, de criação insuficiente aí de corredores de ônibus, de trens, de metrô, e isso acaba gerando uma situação. O número elevado de automóveis nas ruas e nas avenidas ocorre pela necessidade de percorrer grandes distâncias. Tá? Na verdade, o número acontece por causa de um sistema de mobilidade de transporte coletivo incipiente. Fechou? 32? Errada. 64. A verticalização característica dos grandes centros urbanos, uma alternativa encontrada para o adensamento populacional, quando feita sem planejamento, influencia diretamente o aumento do trânsito dos automóveis. Claro, imagine um prédio de 100 andares, por exemplo, pelo menos cada andar tem 4, 5 carros. Só num espaço ali pequeno vai ter uma quantidade de carro que vai sair a todo momento, que vai gerar aí um transtorno gigantesco, certo? Então nesse caso a questão 64 está certa, por quê? Porque obviamente a gente vai ter aí esses problemas relacionados às questões de mobilidade urbana. Questões certas, 4, 16, 64, a resposta aqui é 84, beleza? Bom pessoal, aqui a gente fica com essa primeira etapa da UFSC. Eu tenho certeza que se você seguir aqui, prestar atenção no que eu tô falando, você vai se dar bem porque eu tô aqui para realizar o teu sonho. Obrigado por ter assistido essa aula e tchau, fui, um beijo.